Bom dia, meu irmão. Graça e paz, e que Deus te abençoe em mais esse dia, tá bom? Vamos lá para a palavra de Deus? No último vídeo, eu falei com você sobre o seguinte: pensamentos geram ações, ações geram hábitos, hábitos formam um caráter e o caráter direciona o meu destino. Então a gente entende com isso, que se eu quero mudar o meu destino, eu preciso acabar com o problema na origem. Tudo começa lá no pensamento. E eu vou te mostrar agora na palavra de Deus que isso é uma realidade. Vamos lá? Efésios capítulo 2, verso 1, vai dizer o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então vem aqui para mim. Efésios agora, Paulo está falando aqui para Efésios, para a igreja de Éfeso, que nós, antes de Cristo, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Essa morte aqui não é uma morte física não, tá? Está falando de uma morte espiritual, está falando de um rompimento, uma falta de conexão com Deus Pai. Então era assim que a gente vivia, no pecado, afastado de Deus, numa condição de morte espiritual, tá? Praticando o pecado, na prática do pecado e na transgressão. É isso que Paulo está dizendo. Vamos para o verso 2. Aí ele vai dizer o seguinte: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, nos quais vocês costumavam viver. Ou seja, era nosso hábito. Era nosso costume viver, tá? Quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Opa! Então, peraí. Então, dá uma paradinha aqui. Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, que a gente vivia na prática do pecado, lembra? Hábito, prática, caráter, era aquilo que a gente era, pecador. Mas está dizendo que o problema não era somente nós. Está dizendo que a gente seguia uma ordem. Essa palavra ordem aqui, você pode de repente entender que é assim, ó, faz isso, faz aquilo outro. Não. Não é assim não. Essa palavra ordem aqui, ordem desse mundo e do príncipe do poder do ar, a Bíblia está falando de uma influência. Aleluia! A Bíblia está falando que as pessoas que vivem na transgressão, na prática do pecado, elas vivem debaixo de uma influência, sabe? De uma ordem. Uma ordem a gente entende como uma influência desse mundo e do príncipe do poder do ar, e diz mais, o espírito que agora mesmo está atuando em quem vive na desobediência. Então você sabia que muitas vezes as pessoas não desobedecem porque elas querem deliberadamente, mas é uma influência. Lembra que eu falei, o problema não são as pessoas. Elas não são nosso verdadeiro inimigo. O nosso verdadeiro inimigo é esse espírito aqui. Esse espírito que atua, nos que vivem na desobediência, o espírito maligno, Satanás, o diabo. Esse sim é o nosso verdadeiro inimigo. Então as pessoas agem debaixo de uma influência dele. Agora vamos ver no verso 3 como que essa influência acontece. Olha só, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Então está dizendo que a gente também estava lá. Anteriormente, está falando de quando? Antes da gente conhecer a Cristo, Satisfazendo aqui, vai entrar agora no campo da mente, satisfazendo, as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos merecedores da ira. Ah, meu irmão, tá vendo aqui como está provado aquilo que eu falei? A gente sofria uma influência, quando a gente seguia os nossos próprios desejos, nossos próprios pensamentos, as vontades da nossa carne, ou seja, essa influência atua no campo da nossa mente. Tudo aqui envolve alma, vontade da carne, desejos e pensamentos. Tudo no campo da alma. Então é exatamente nesse campo que Satanás atua. Aleluia! Esse é o nosso campo de batalha, meu irmão. Tudo aí está interligado. Então não te falei? Pensamentos gerando ações? Lembra que falou no versículo anterior? Vocês viviam nessa prática. Era o hábito de vocês. Porque vocês seguiam uma ordem, uma influência que vinha mediante os pensamentos, os desejos, as vontades. Olha só, meu irmão, como a Bíblia é clara, poderosa, que maravilha, meu irmão. Esse é o nosso campo de batalha, o campo de batalha da mente. Então a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, que os pensamentos geram desejos, geram vontades, geram sentimentos, e é nesse campo
que Satanás está trabalhando. Mas graças a Deus nós estamos aprendendo para combater da maneira certa. Não deixe Satanás tomar conta da sua mente. Corte pensamentos errados o quanto antes para que você seja bem-sucedido. Tá bom, meu irmão? Fica com essa palavra aí e que Deus te abençoe em nome de Jesus.